Vou gravar em vídeo que vai ficar mais fácil comentar aí tudo que aconteceu essa semana, principalmente na parte mais econômica aí. E eu vou começar falando um pouco sobre a decisão de taxa de juros nos Estados Unidos, né? E o que aconteceu logo depois, né, que foi divulgada a decisão e depois a conferência de imprensa com o Jerome Powell. Houve um realinhamento, né, para a próxima reunião de setembro. Se diminuiu as expectativas, tá, de um novo aumento. Apesar do que eu entendo que o Powell deixou, né, isso assim, ó, nós vamos trabalhar com os dados vigentes. Até o momento, né, até agora acabou de sair o PCI, né, os índices de inflação vêm ajudando, né, a acomodar essas expectativas de juros. Mas, né, ontem saiu o PIB americano, saiu um PIB americano forte, tá? E esse PIB americano forte, né, já deu uma preocupada no mercado. Por quê? Porque ninguém sabe ainda se realmente a gente tem o controle da inflação. Pode ser que a inflação volte a se acelerar. Porque se a gente tem uma economia forte, uma bolsa subindo, né, se a gente pegar os consumidores americanos, né, eles vão estar tranquilos, inclusive os índices de confiança do consumidor estão altos. Né? Então, né, o plano de aposentadoria está indo bem, porque as ações estão indo bem. Né? Os investimentos estão indo bem, né, porque as ações estão indo bem. A economia está indo bem, né? Eu não preciso estar tão temeroso em perder o trabalho, por exemplo. Né? O mercado de trabalho está apertado, então eu posso continuar gastando, e isso pode retroalimentar a inflação. E a gente vê isso olhando, por exemplo, as commodities, né, que tirando algumas outras variáveis, logo que se começou já a se comemorar muitos índices de inflação, elas começaram a se acelerar. Aqui eu tenho até na tela um comparativo entre o CPI e o petróleo West Texas, né? E aqui, né, não vamos tomar isso como uma ciência exata, mas conforme o petróleo sobe, né, isso impacta no índice de inflação. E, né, o que nós temos aqui nesse último período é o petróleo subindo e o índice de inflação, né, que é uma medida atrasada, ainda caindo. Será que ele não vai voltar a subir, dado que as commodities estão voltando a se acelerar? Obviamente que a gente não sabe se o petróleo vai parar por aqui e depois vai voltar, né? Se ele vai realmente passar as regiões que hoje está em $80 o West Texas, se ele vai mais longe. Tecnicamente, inclusive eu comento bastante isso há muito tempo aqui, a gente vem acompanhando um padrão de cunha altista no Beacon, né, que é o Bloomberg Commodity Index, tem espaço, né, e o petróleo já vem mostrando fatos técnicos que tem um espaço para voltar a subir. Tivemos agora a pressão no trigo, né? Enfim, existe esse risco, esse é o grande ponto. Né? Existe esse risco. O fato positivo é que até o momento, e aí a gente pode falar do Banco Central americano, do Banco Central europeu, há um combate à inflação e não estão cedendo à pressão. Inclusive o Banco Brasileiro, né, o Banco Central Brasileiro, que sofre muita pressão internamente para a mudança de juros, tá? E eles vêm, né, segurando toda essa pressão, então estão fazendo o trabalho de casa. Essa é a notícia boa. Os mercados, né, que tentam trabalhar com expectativas futuras, têm comemorado e têm subido muito, achando que a gente já está no controle da inflação. Então, esse é o grande risco, né, de repente a inflação volte a subir, né? Os bancos centrais ainda não estão cortando juros, ou pega até no começo de um corte de juros e tenha que voltar atrás para manter ou segurar para ver se a inflação não vai voltar a se acelerar. Então, isso é a grande questão. Até vou aproveitar aí para comentar também sobre o Banco Central japonês, o BOJ, né, que veio com um presidente novo, era uma grande expectativa do mercado, como ia se comportar esse novo presidente, como é que ele ia conduzir a política monetária japonesa, porque ela é muito... Né, o Japão lutou contra o mundo inteiro, apanhou muito, tanto no seu mercado de títulos quanto na sua moeda,
né? Por quê? Porque enquanto o mundo estava subindo os juros, o Japão estava mantendo a sua política monetária ultra frouxa. E, né, saiu na noite de ontem o índice de inflação japonês surpreendendo ainda para cima. Teve a decisão, houve um afrouxamento nas regras, né? O Japão trabalha com limites de quanto ele permite, né, que ande alguns títulos, e quando atinge esses limites, ele entra no mercado para intervir e manter, né, essas metas dele. E ele deixou isso mais frouxo. E olha o que aconteceu aqui. Eu estou com os treasuries não, os títulos do governo japonês de 10 anos, tá? E olha só a pancada que teve pós-decisão. Subiu aí 30%. Isso é bastante no mercado de títulos. Mas qual é a notícia boa? É que o Japão está, eu entendo até suavemente, né, mudando a sua política, né, soltando algumas amarras para caso, né, ele comece a enfrentar a inflação persistente e alta mais tempo, ele tenha espaço para começar a manobrar. E fazendo isso junto com os outros bancos centrais que vêm tomando as suas decisões, é positivo. A questão sempre é o que o mercado está, né, colocando como expectativa, onde está o risco, né, para quem faz posições mais longas e etc. A expectativa é muito positiva. Eu vejo positivo, obviamente, que a gente tem os lucros reportados, tem bastante notícia boa de várias empresas, mas, inclusive a questão da própria da recessão, que era um dos medos do mercado, mas o resumo de tudo isso é que a inflação ainda não está sob controle. Tivemos um período com dados positivos, né, mostrando uma diminuição da pressão inflacionária, mas a partir do momento, né, que se começou a se comemorar, né, isso demais, as commodities já começaram a andar para cima, né? Até o próprio ouro, que deu uma boa derretida hoje, já deu uma explodida hoje para cima. Por quê? Porque eu vejo que parte do mercado está olhando, opa, peraí, né? A galera tá lá muito empolgada, né, com o mercado acionário, as bolsas estão subindo, tá todo mundo risk on, né? E isso pode trazer uma inflação na frente. Opa, vou me posicionar em commodities, por exemplo. Fora que a gente tem uma incógnita que é a China, né? A China era para ser a pressão lá no início do ano, quando voltou do Covid, né? Deixou muita gente aí com pincel na mão, vamos falar dessa forma, tá? Muita gente apostava nisso e perdeu muito dinheiro. A China não tem estimulado muito a economia e está todo mundo tentando né, pincelar alguma coisa que a China possa fazer para manter a sua economia estimulada, porque eles têm esse espaço para fazer, apesar da moeda, tá? Eles têm espaço para estimular a economia. A moeda está sofrendo justamente porque a economia está mais fraca, mas em termos de juros eles têm esse espaço, inclusive em termos de inflação. Essa semana saiu uma notícia aí que eles fizeram meio que um resgate, né, de algumas empresas imobiliárias que estavam apanhando, tá? E o mercado já interpretou que a China não vai deixar, né, ninguém, a economia ir muito para o buraco. Agora, se a China resolve anunciar medidas mais estimulativas, cara, aí essa incógnita da inflação, né, as commodities vão talvez explodir. Então, acho que o grande resumo de tudo isso que eu estou falando, esses dados, etc., e tentando juntar isso, é inflação, tivemos notícias boas, não está totalmente controlado, não temos certeza disso, né? Bancos centrais têm feito o seu papel, não estão cedendo à pressão, isso é positivo, tá? Pode ser, né, quem está muito otimista com o mercado ficar atento, né? E não é não continuar otimista, porque ninguém sabe o que vai ser o final disso, né? Isso aqui não é uma previsão, né? É, na verdade, um balanço de risco, né? Ninguém sabe qual é o final disso. Pode ser que dê tudo certo, né? E, cara, o mercado continue subindo, a inflação caia, as commodities se mantenham mais ou menos num determinado nível operando e tá tudo certo. Ou a gente vai, né, logo à frente se deparar com um novo aumento de inflação no mundo, por causa de commodities, por causa de uma economia mais aquecida globalmente, né? E a gente vai ter que lidar com essa inflação mais alta, os juros não vão cair tão cedo e vai ter uma reprecificação em diversos
mercados. Então tem que estar atento a isso, né? Não deixar de aproveitar. Por quê? Porque tecnicamente, por exemplo, a bolsa americana ela está se desenhando para cima e está se desenhando para ir visitar máximas, mas tem que estar atento, tá? Porque há risco e aí, principalmente em ativos muito esticados que a gente tem na bolsa americana, a hora que tiver um ajuste, pode ser um ajuste bem intenso, né? A gente teve esses ajustes aí. Um desses ajustes foi em Tesla, por exemplo, né? Subiu bastante. Pós-resultado já veio uma pancada grande. Mesmo o Meta, né, que anunciou bons resultados, né? Abriu guepada lá em cima, né? Já passou o dia inteiro caindo. Então nós temos que tomar cuidado com isso, tá? Então, utilizando esses indicadores para fazer esse alerta, para lembrar da inflação, que é algo que eu venho acompanhando há muito tempo. Por quê? Porque economicamente, né, a gente percebe que não é uma chave que liga e desliga a inflação, é um processo. E a hora que se inicia esse processo e deixa ele crescer, tá, não é tão simples assim reverter ele. Por quê? Porque isso está nas decisões do dia a dia das pessoas, né? O americano, que é um grande consumidor, né, que se assustou com a inflação um pouco mais alta, mas daí ele se sente que ele está seguro de novo, né? E ele está numa super economia, daqui um pouco ele entra no modo dele, que é o comportamento anterior, de continuar consumindo. E aí os preços podem continuar resilientes, sobe mais um pouquinho, ele não está muito preocupado com o emprego, as ações estão indo bem, ele vai lá e continua gastando. E esse comportamento disseminado globalmente, inclusive no próprio Brasil, que nós estamos com o nosso mercado acionário também subindo, né? E até com políticas públicas disso, a gente possa entrar num novo ou realimentar o processo inflacionário que a gente não conseguiu ainda controlar. Legal? Me repeti algumas vezes, tá? Mas estou tentando usar outras palavras para, né, trazer a mesma mensagem. Vamos ficar atentos com a inflação, tá? Os mercados estão colocando expectativas bem positivas, eles têm alguns dados sim para embasar isso, mas pode ser, né, que surjam alguns solavancos no caminho ou até uma possível reversão se a coisa desgringolar muito. Legal? Era isso, um grande abraço.